Está aberta a sala de entrevistas do J. Ferreira agora. J. Ferreira agora. Folha FM. Alô, minha gente, boa tarde. Boa tarde, estou chegando, abraçando os amigos que a partir de agora estão aqui na rádio Folha FM, na nossa sala de entrevistas. Boa tarde para você, Patrícia Breda, tudo bom? Tudo em paz, Jota. Boa tarde, como é que você está? Maravilha, não é? Tá tão bom que chega todo desconfiando, né? Vamos ficar aqui olhando para a televisão para saber quem vai ser preso hoje. Jota. Vamos lá. Tudo bom? Pronto, esse é o nosso Pedro Baruara. Mas olhe, Patrícia. Como é o nome, Jota? Até hoje eu não consigo memorizar o nome dele. Eu chamo Baruara, Marajoara, sei lá, mas bom, eu não vou parar, eu não vou me preocupar em ter descobrir, não. Isso, Jota, viu? tá bom. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, Patrícia. O câncer, que é uma doença incurável se não for diagnosticada e tratada a tempo. Segundo o médico Drauzio Varela, o cidadão está na mídia o tempo todo. O que chamamos de câncer é, na verdade, um conjunto de mais de 100 doenças que, em comum, têm apenas a célula maligna, etc. A luta contra este mal faz parte da realidade de milhares de brasileiros. E, de acordo com estimativas divulgadas pelo INCA, cerca de 600 mil novos casos devem surgir no Brasil ainda este ano. O negócio é sério. Pelo amor de Deus, olha, quando eu vejo isso, Fernanda, por gentileza, quando eu vejo isso, é para tremer na base. Hoje, por exemplo, na televisão, por favor, na televisão, os nomes dos entrevistados. Quando eu cheguei na televisão hoje, eu conversei com a doutora Cristiana Tavares, que é sua professora, foi professora da senhora, não foi? Não é verdade? Nós falamos lá no programa sobre o câncer de mama. E o povo participou, muita gente telefonando, houve um engarrafamento na central telefônica da televisão, porque todo mundo queria fazer perguntas. O que a gente nota, antes da gente iniciar a entrevista propriamente dita, é que a desinformação, doutor, é uma coisa impressionante. As pessoas são desinformadas, elas não sabem nada, absolutamente nada, a respeito dos assuntos que nós abordamos no dia a dia, principalmente em se tratando de saúde. Aí é que a coisa se complica. Eu quero cumprimentar o Dr. Marcelo Souza, ortopedista do Hospital de Câncer de Pernambuco, especialista em câncer ósseo e integrante da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Boa tarde, doutor Marcelo, tudo bom? Boa tarde, Jota. Boa tarde aos seus ouvintes. É um prazer estar aqui com você. E a doutora Inaceli Caires, que é um oncologista clínica, atua na Multiemo, na verdade, mas também a senhora trabalha lá no Hospital do Câncer, não é? Muito bem. Boa tarde, Jota. Boa tarde, muito obrigado por ter vindo, né? Muito bom. Então nós vamos trabalhar, vamos falar sobre essa doença triste. Ontem foi o Dia Mundial da Saúde. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Não, o que eu falei antes é que se ele for diagnosticado com muita tendência, as chances de o câncer ser curado, eu não diria que seja 100%, mas quase próximo disso. Eu estou falando certo, doutor, ou não? Eu não diria realmente 100%, porque na realidade em medicina não existe 100% em nada, não é? Uhum. Aprendi com uma professora na faculdade que duas palavras não devem ser proferidas em medicina e no amor. São elas sempre e nunca. Então 100% não existe. Mas, como você bem chamou a atenção, o diagnóstico precoce e o acesso ao conhecimento pode sim trazer a cura de qualquer forma de câncer, na maioria das vezes. Na maioria das Puxando vezes. para a minha área, que é o câncer ósseo, por exemplo, nós estamos agora mesmo deflagrando a segunda edição de uma campanha que se chama Em Alerta ao Câncer Ósseo. Exatamente, Jota, com essa intenção de trazer à tona, de trazer à sociedade a importância de se falar também em câncer ósseo. Porque, como todos nós sabemos, existem diversas campanhas, não apenas a nível nacional, mas mundial, sobre câncer de mama, de próstata, de útero, de pele. Todo mundo sabe que existe. Lógico. Mas o câncer ósseo, por ser uma entidade rara, corresponde a não mais que 1% de todos os tipos de câncer da população,
ele fica relegado a último plano. Então não se fala. Não se fala, né? Não se fala. E, lamentavelmente, ele é extremamente agressivo e de uma mortalidade muito alta. Muito alta. Muito alta. Principalmente quando a gente lembra a população, sobretudo, que atinge, sobretudo, crianças e adolescentes. O câncer que nasce no osso em si é quase que uma prerrogativa da criança e do adolescente. O adulto maduro, idoso, sobretudo, também tem, mas é mais frequentemente o câncer secundário, ou seja, aquele que é oriundo de outro órgão. Por exemplo, uma mulher teve câncer de mama e esse câncer dá metástase óssea. Pulmão dá metástase óssea, útero, etc. Qualquer tipo de câncer pode dar metástase óssea. Sei. Esse é realmente, o adulto é geralmente acometido, sobretudo se não tratado adequadamente no início da doença. Bom, o câncer do ósseo, porque existe, nas pessoas idosas existe um problema quando as pessoas atingem uma certa idade, que acontece com os seus ossos, como é o nome da doença? Osteoporose. Osteoporose, não é câncer. Não, é diferente. São duas entidades completamente distintas. Osteoporose, para que o público entenda, é uma perda da quantidade de osso, perda da massa óssea. É uma senhora, geralmente, que depois da menopausa, por conta dos transtornos endócrinos, metabolismo da própria pessoa, eu diria fisiológico, leva a uma perda de massa óssea lenta e progressiva, que também deve ser tratada para se evitar uma perda rápida. Não tem nada a ver com câncer. Não tem nada a ver com câncer. Câncer é outra história. Desde ontem eu estava pensando, será que alguma coisa a ver com a osteoporose? Não é, são coisas distintas. São duas entidades médicas distintas. Meu Deus do céu. Agora, doutora Iracelli, lá na clínica Mutiemo, e também lá no Hospital do Câncer, a senhora, aí é como se fosse assim, uma clínica geral, câncer de qualquer natureza, procura o Hospital do Câncer, a senhora estando trabalhando, pode ser que uma dessas pessoas fique sob sua responsabilidade de assistência médica, aquele negócio todo. Qual é o câncer que mais predomina, que chega mais no Hospital do Câncer? Que a senhora vê no dia a dia? Geralmente mais o câncer de mama mesmo. Lá tem um serviço muito forte de mastologia, que consegue fazer uma triagem muito boa dos pacientes, e o grosso do hospital que eu vejo no cotidiano é câncer de mama. Eu vi hoje a doutora Cristiana Tavares, ela me trouxe um release onde ela fala que ela tem um valor, ou melhor, um total, que eu não me recordo, 80 casos, 100 casos, parece que 42% desses casos de câncer de mama na mulher pode ser em decorrência de violência doméstica. Eu entrei em choque com isso. Eu fiquei boquiaberto, mas ela falou e disse que tipo de violência pode fazer com que uma mulher desenvolva o câncer de mama. Eu cheguei inclusive a perguntar o que é espancamento, por exemplo. E violência física também inclui, mas ela falou em outra violência psicológica, violência moral, e uma série de coisas. Rapaz, o caso é sério. 42%, pelo amor de Deus, é um percentual altíssimo, né? De uma forma geral, o estresse por si só é um fator que pode desencadear, né? Não só o câncer de mama, mas também outros tipos de câncer. Tem outros uma hora tipos de câncer que o corpo responde, né? De uma hora chega. Bom. Mas esse percentual realmente existe, não é? Foi a pesquisa da doutora Cristiana. E baseado nisso realmente comprovou esses 42% aí de relação de câncer de mama com violência. Me parece que isso foi por ocasião do doutorado, sei lá, foi que ela defendeu essa tese, foi uma né? Atividade de pós-graduação mesmo. Pós-graduação, né? Isso. Uma coisa incrível, né? Jota, você me permite? Pois não, fica à vontade. Porque o doutor ele falou logo no começo da sua fala que o câncer, não sei se foi isso que eu entendi, é até bom para tirar minha dúvida, vai que o ouvinte em casa também está com essa mesma dúvida, não é? Que o câncer do osso na criança e no adolescente, ele é mais comum do que o adulto, isso assim, sendo a causa primária
E que no adulto seria mais uma questão de metástase? É isso mesmo? Vamos tentar dizer de uma Com maneira certeza. mais compreensível. Ah, O câncer de mama, por exemplo, não é uma entidade comum na criança. uhum. Mas o câncer ósseo tem uma predominância muito grande na criança e no adolescente. E- Ou seja, se nós olharmos para toda a população portadora de tumores ósseos, sobretudo malignos, primários, ou seja, aqueles que nascem no osso, nasceram lá no osso, a maioria dessas pessoas são nessa faixa etária, entre 10 e 20 anos de idade, criança e adolescente. E por que seria isso? uma- Alguma pesquisa em relação Eu a isso? adoraria lhe responder de uma forma categórica, mas nós não sabemos. Nós temos hipóteses. Por exemplo, sabemos que no esqueleto, de uma forma geral, da criança, não é? Todos nós sabemos que a criança está em pleno desenvolvimento. Então, ela tem, em determinadas regiões, um metabolismo mais acentuado. Coincidentemente, ao nível do joelho, não é? Onde, diga-se de passagem, localizam cerca de 50% dos tumores ósseos Uhum. malignos, é exatamente lá onde existe o maior potencial de crescimento dos ossos dos membros inferiores. Entendeu? Sei. Então, 70% do crescimento do fêmur, quer dizer, o fêmur como um todo cresce 70% às custas daquela regiãozinha lá junto do joelho. E 60% da tíbia. Ou seja, naquela região há um metabolismo intenso, uma atividade muito grande. Talvez por isso, por conta dessa intensidade do metabolismo ósseo nessa faixa etária, exista uma maior migração celular e lá haja uma probabilidade maior de ter um desarranjo da produção óssea, levando à formação de tumores. Porque câncer, de uma forma geral, não é nada mais nada menos do que uma produção desordenada de um tecido qualquer. Uhum. Pode ser o osso, a pele, o pulmão, ou seja, o tecido se desorganiza, perde o controle e cresce desordenadamente, forma uma massa que nós chamamos de tumor, que pode ser maligno ou benigno. Por ser uma célula que se prolifera mais, a tendência de ocorrer uma divisão da célula errada é maior. Exatamente. Meu Deus do céu. Então, se a gente for olhar assim, reforça que qualquer pessoa pode desenvolver. Claro, Isso. claro. Existem inúmeras causas, sabe? Mas a maioria, você não tem como explicar por que teve câncer. Causas genéticas. O câncer de mama, por exemplo, está muito associado à genética, né? Causas externas, por exemplo, a irradiação. Nós sabemos que quem vive em países onde tem uma irradiação intensa como o nosso, está mais suscetível ao câncer de pele. No pulmão, o câncer de pulmão é decorrente do fumo. Isso são causas sabidamente conhecidas de todos. Mas nem todos a gente pode explicar. O câncer ósseo, por exemplo, não se entende porque é que uma criança e um adolescente, do nada, surge com um tumor no osso. Me diga uma coisa, doutor, a curiosidade, eu já ouvi falando, mas eu não parei para verificar. O osso, a informação numa criança, em algumas partes do corpo, eles são cartilaginosos e vão, como é que se diz? Enrijecendo? Hein? Enrijecendo? Sim, eles vão se transformando em osso propriamente dito, à medida que a criança vai crescendo, coisa e tal, a idade. Como é que é o osso da criança logo cedo, até os 5, 6 anos de idade? Como é que é? Olha, Jota, você imagina um recém-nascido. Vamos começar pelo recém-nascido. Quando ele nasce, quase não tem osso realmente, entendeu? É mais cartilagem mesmo. Como É você cartilagem mesmo. Cartilagem, para o público leigo, é um tecido branquinho, de uma certa forma macio, não é um osso duro. E esse tecido cartilaginoso, na extremidade dos ossos, que nós chamamos ossos longos, como o fêmur, a tíbia, a coxa, a perna, né? Nessas extremidades elas têm uma capacidade de crescer por ali, começa por ali o crescimento. Bom. E essas cartilagens vão, pouco a pouco, se transformando em osso, realmente. Né? No final, no adulto, restam apenas a cartilagem que reveste os ossos, formando assim as verdadeiras articulações. Quer dizer, o processo de calcificação É natural. uma coisa natural da vida. À medida que você vai envelhecendo, deixando de ser criança, passando para adolescente, vai diminuindo a sua quantidade de tecido cartilaginoso. As zonas de crescimento
não é? São zonas intermediárias Sei. que são responsáveis pelo crescimento, elas desaparecem, tornam-se ossos verdadeiramente ditos. E aí, com a idade, os idosos, por exemplo, eles ficam porosos e Idoso, frágeis, né? A osteoporose é um organismo, alterações hormonais, como eu já disse, talvez associada a outros fatores, tais como a obesidade, o sedentarismo, e quando somos dois, sedentarismo e obesidade é mesmo que veneno, porque aí realmente você não tem atividade nenhuma e a massa óssea desaparece, né, por falta de atividade, ela se fragiliza e fratura, né, e pode adoecer também, pode ser sítio de localização de neoplasia, de tumores. Bom, são 4h22, nós vamos rapidinho para um intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando com os amigos. O Dr. Marcelo Souza, ortopedista do Hospital Central, melhor, Hospital do Câncer de Pernambuco, especialista em câncer ósseo e também integrante da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E a doutora Inaciele Caires, que é oncologista clínica e atua no Multiemo, também no Hospital do Câncer. Eu quero, a partir de agora, liberar os canais de comunicação para que você possa ligar aqui para a rádio e obter informações ou fazer qualquer pergunta. O telefone do estúdio é o 3224-5153, 3224-5153. O WhatsApp do programa é o 996005476, 996005476. Ligue, participe, tire dúvidas, tá bom? A gente volta já. Agora são 4h25, 4h25. Olha, tem um detalhe interessante. Eu quero, quando eu falei liberar os nossos canais de comunicação, é para você tirar dúvidas mesmo, né? Tirar dúvida, principalmente com relação a esse câncer ósseo. Porque o povo não sabe disso. Eu, sinceramente, confesso que fiquei surpreso. Eu estava associando o câncer ósseo à osteoporose. A exemplo de como eu estava analisando essa questão, acredito que a grande maioria da população, principalmente das pessoas que escutam rádio, né, na periferia da cidade, não conhece. Então, a oportunidade é essa. Por que o câncer acontece com mais frequência entre crianças? Existe uma faixa etária, doutor Marcelo? Como nós dissemos no início, a faixa etária de predileção dos tumores ósseos é na criança e adolescente, ou seja, mais ou menos entre 8, 10 anos e 20 anos. É uma predileção, não significa que é exclusivo dessa faixa etária, pode qualquer idade. O senhor falou entre? A maioria entre 8 a 10 anos e 20 anos de idade. Né? Entre 8 a 10 anos e 20 anos de idade. Entre 10 e 20, digamos assim, nessa faixa etária. 10 anos é onde você mais tem pacientes com tumores ósseos, sobretudo os malignos. Já tem gente mandando mensagem para cá, vamos ver. Eita, gostaria de saber se realmente existe a dor do crescimento em criança no seu desenvolvimento ósseo. É o Jason Júnior de Carpina. Um grande abraço para você, Jason. Um abraço para os amigos de Carpina. Eu vou repetir a pergunta. Ele queria saber se realmente existe a dor do crescimento em crianças no seu desenvolvimento ósseo. Existe. Isso é conhecido da população, né? Faz parte da cultura, a dor do crescimento. A gente não tem como afirmar que é uma entidade médica, a dor do crescimento, mas ela pode ser atribuída a diversos fatores. Nós tentamos, digamos assim, do ponto de vista teórico, explicar, mas nem sempre a gente consegue. Uma delas é que o osso talvez não acompanhe o crescimento em determinados momentos, da mesma forma que os nervos, por exemplo. Então há uma discrepância de ritmo e aí por isso dói. Mas eu queria chamar a atenção da população é que esta suposta dor do crescimento pode ser um alerta para a possibilidade de alguém estar com câncer ósseo. Entendeu? Porque, aproveitando o ensejo, é exatamente o primeiro sintoma do surgimento de um tumor ósseo é a dor. Então, imagine, Jota, uma criança de 10, 12, 15 anos de idade tem uma dor no joelho. Por acaso, ela diz que estava jogando bola e que teve uma pancada banal e tal. Normalmente, esses traumas não são suficientes para desencadear nada. São coisas que passam com um pouco de gelo, a gente chama crioterapia,
um remédio analgésico e tal. Mas dores no aparelho locomotor, ou seja, onde houver ossos, sobretudo a nível do joelho, como nós já chamamos a atenção, que não passa com remédio, não passa com gelinho, a crioterapia, não passa com fisioterapia, não passa com nada. Pelo amor de Deus, lembrem-se, pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser um tumor ósseo. E qual é o nosso papel? Afastar essa hipótese, descartá-la ou confirmá-la. E em confirmando-se, encaminhar a um centro de referência. Porque não é uma entidade passível de tratamento em qualquer lugar, porque é rara. E as pessoas que tratam dela são pessoas especializadas. Existe no Brasil a chamada Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica, a qual eu tenho o prazer, a honra de presidi-la no momento, esse biênio 2015-2016. Não são mais do que 210 médicos que fazem oncologia ortopédica no Brasil. No Brasil? No Brasil. Muito Meu pequeno. Deus. Então imagina um país de 200 milhões de habitantes com 200 médicos e a maioria concentrados nas grandes cidades. Não porque nós queiramos estar apenas nas grandes cidades, mas é porque é exatamente nesses grandes centros onde nós temos condições de tratar esses pacientes. Porque não basta uma pessoa sozinha como eu. Tem que ter um radioterapeuta, um quimioterapeuta, como a colega aqui ao lado. Tem que ter um patologista muito experiente para não errar tanto, certo? Acertar mais. Tem que ter um assistente social, um fisioterapeuta. Tem que ter uma equipe que se chama equipe multidisciplinar. E não é fácil ter uma equipe complexa e numerosa dessa em qualquer lugar do Brasil. Certo. Se aqui já é difícil, você imagina por aí afora, entendeu? Outros sinais Pois também não, que doutora. podem chamar a atenção é o abaulamento, né, do órgão. Como o doutor Marcelo muito bem salientou, que é mais comum no joelho, então um crescimento súbito da região do joelho, uma dificuldade de locomoção. Então isso serve para ligar o sinal de alerta para se procurar um atendimento médico e um esclarecimento. Meu Deus, deixa eu ver a Exatamente. pergunta que chegou aqui A agora. dor é o primeiro sintoma. A dor é o primeiro Quando ela chama a atenção e se faz uma radiografia simples, muitas vezes se consegue diagnosticar. Mas quando esse paciente vai para uma UPA, um posto de triagem, um hospital geral e passam-se 3, 4, 6 meses, aí ele já chega com abaulamento, que ela chamou a atenção. É a fase já um pouco tardia. já avançada. Já avançada, lamentavelmente. Agora, isso quando é no joelho, que é visível, fácil de você ver, de palpar. Agora, imagina o tumor dentro da bacia, que é Meu Deus. um órgão profundo, que ele cresce de forma lenta. Quando você vai sentir uma presença de uma massa, já é tarde demais. Já é É tarde uma bola demais. de futebol que está lá dentro. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. O Cleiton, lá dos Butrins, Olinda, ele está perguntando, doutor, o câncer ósseo é mais difícil de se chegar à cura do que os outros tipos de câncer? Não necessariamente. Tudo depende da fase em que é feito o diagnóstico. A chave para o tratamento correto, adequado e principalmente para a cura do câncer ósseo também, a exemplo dos outros tipos de câncer, é o diagnóstico precoce. É isso que nós queremos chamar a atenção da população para ter em mente essa entidade e se preocupar e procurar os centros de referência, como é o caso do Hospital de Câncer de Pernambuco, por exemplo. Né? Mas aí, nesse caso, o senhor tem, qual seria a recomendação do senhor? A recomendação, logo, para as pessoas que têm, a pessoa que tem uma criança nessa faixa etária de 10 até 20 anos, já como adolescente, não está sentindo nada. O senhor recomenda exames regulares como ortopedista para saber como é que está essas articulações, aquele negócio todo? Não. Não há prevenção. Não há. Não há prevenção. É um paciente normal, assintomático, sem queixa nenhuma, ele deve ir ao pediatra regularmente. Tem qualquer outro problema, um médico que seja cabível. Não procurar ninguém tentando descobrir a possibilidade de ter um câncer ósseo. Isso não se faz, isso não existe. Agora, diante de uma sintomatologia, não esquecer, não excluir completamente a possibilidade de ser um câncer ósseo. Então, inclusive a comunidade médica mesmo, a gente costuma chamar a atenção, porque ela tem que estar alerta também, para encaminhar certo na hora certa. Não fazer a pessoa perder tempo. E muito menos ser tratada de forma inadequada, mexida. Bom, o sintoma que já pode preocupar os pais é a dor. A dor. É uma dor intensa. Que não cede, que não melhora, pelo contrário, que se agrava. Se agrava. Nossa, como o colega já disse, que pode inclusive evoluir com o aparecimento de uma massa.
Uhum. Meu Deus do céu, você está vendo, Patrícia? Pois é, J. Ferreira. Eu fico numa situação realmente. Imagine só os pais de família que tem em casa. Eu tenho netos, né? Essa aqui é uma delas, né? Na verdade são 7, mas essa daí é uma pimenta que mora comigo. É uma coisa impressionante. Pula que só um cabrito, aquele negócio todo, tem 5 anos de idade. É um cuidado que eu tenho para não escorregar no assoalho, aquele negócio todo, tá entendendo? É um negócio sério. Ela quer fazer o que o cachorro, que a cadelinha faz, né? Que a cadelinha pula para lá, pula para cá, ela quer também fazer a mesma coisa. Bom, enfim. Imagine um velho correndo atrás de uma criança dentro de casa com medo de cair, de fraturar uma perna, aquele negócio todo. Meu Deus. Agora, a doutora Inacelli, é um nome incomum, né? Doutora Inacelli. Veja bem, lá no Hospital do Câncer, porque na clínica Multielmo a senhora tem um tratamento diferenciado, embora eu já fui informado que a médica Inacelli na Multielmo, ela não é diferente lá no Hospital do Câncer. É aquela simpatia que todo mundo gosta de conversar, recomendações as melhores possíveis a respeito da senhora, do trabalho que a senhora vem desenvolvendo. Falando senhora, mas é uma jovem, não é? Exato, Quase adolescente, né, doutor Marcelo? Muito bom. Mas veja bem, nesses casos do câncer de mama, vamos dividir. Enquanto o doutor Marcelo fala do câncer ósseo, eu estou aguardando que você mande a sua mensagem para 996005476, 996005476. Faça a sua pergunta, tire a dúvida, pelo amor de Deus. Não deixe passar essa oportunidade. E o telefone do estúdio, que é o 3224-5153. 3224-5153. Doutora, qual é a partir de que idade a mulher ou a adolescente, vamos falar sobre o autoexame, não é? Porque muitas ainda são desinformadas com relação de que forma ela deve fazer. A doutora Cristiana Tavares, ela deu uma explicação como seria feito o toque, aquele negócio, verificar e lá vai. Mas tem muita gente que não sabe. O que pode ocorrer, que pode resultar num câncer? Uma pancada, a pessoa levou um pulo, sei lá, caiu da moto e bateu fortemente com o tórax no chão, bom, enfim, uma agressão física e a pessoa vai lá e agride as pessoas sem respeitar esse órgão do corpo humano, aquele negócio todo. Como é que a pessoa deve se precaver? A começar do autoexame. Quando é que ela deve sentir que o negócio não está bom? Eu estou sentindo um nódulo, nem sempre os nódulos que a pessoa encontra no seio significa necessariamente que ela possa estar com um tumor, não é verdade? Então, a maioria das pessoas é leiga, como a gente já veio conversando, e qualquer nódulo que a mulher conseguir palpar e sentir, deve-se procurar um médico para investigar a etiologia desse nódulo. Então, primeiro de tudo, começar procurar um atendimento médico. Os exames de imagem, a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é começar a fazer a partir dos 40 anos. 40 anos. A partir dos 40 anos, não é? Fazer a mamografia anualmente. A mamografia anualmente, não é? Por que então, de uma pessoa já com a idade tão avançada? Avançada? Você acha que Não, 40 anos? 40 anos. Em relação a adolescente, que eu falei, muito a partir raro. do adolescente, é muito raro acontecer. Isso, porque o câncer de mama ele decorre de uma exposição hormonal. Uhum. Então, quanto mais tempo aquela mulher se expõe a hormônio, maior a chance dela ter um câncer de mama. Então, essa frequência começa a ser mais observada após os 40 anos. Obviamente, não se exclui casos abaixo de 40 anos, mas o mais habitual é após os 40. Muito bom. Aí, depois, com a menopausa, por exemplo, depois que começa a menopausa? Não é? Isso. Porque já ficou um tempo, a mulher passou uma vida de exposição aos hormônios. A doutora falou também com relação à questão antes ou depois da menstruação, quando a jovem ela deve fazer o seu autoexame antes da menstruação ou durante, não sei. Parece que ela pode observar a existência de um nódulo, que aquilo ali não tem nada a ver com câncer, como é?
Assim, o autoexame, a recomendação é se fazer imediatamente após a menstruação, porque é a época que os hormônios estão um pouco mais baixos, estão bem mais baixos, e a mulher consegue palpar melhor sem atividade de hormônio à mama. E também uma recomendação é se palpar embaixo do braço, para ver se vê alguma íngua, que a gente chama colocante. Então, essa é que é a orientação inicial. Outro tipo de câncer também, que aqui no Brasil, me parece que com maior incidência aqui no Nordeste, que é o câncer do colo de útero, não é? Porque, por incrível que pareça, pessoas, principalmente no interior do estado e na periferia da cidade, não é? Quando se fala em fazer o exame, o chamado Papa Nicolau, não é verdade? O preventivo, né, Jota? O exame preventivo, aquele negócio todo, ainda existe aquela questão o machismo, um problema cultural, o cara não quer deixar, tem uma ingerência direta sobre sua mulher, acha que ela não deve fazer esse tipo de exame, mas está na cara que esse tipo de câncer já mandou muita gente para o cemitério, né, doutora? Isso é uma casuística triste, né? A grande incidência de câncer de colo de útero, porque é um câncer evitável. Então, assim, hoje, no Dia Mundial do Combate ao Câncer, a gente tem que focar no que a gente consegue fazer de diferente e de prevenção para se combater o câncer. Então, o câncer de colo de útero é um câncer evitável, né? Com a camisinha, né? Prática de um sexo seguro. Então, a gente o passo inicial, a prevenção, mas as mulheres também devem procurar o posto de saúde, todos têm os exames de Papa Nicolau para serem feitos anualmente. E esses testes, eles devem começar a ser feitos a partir que começa a ter uma atividade sexual. 2 anos após o início da atividade sexual. 2 anos após. Ou após os 18 anos. E antigamente, há pouco tempo, até desde 2011, se recomenda que mesmo que uma paciente idosa, acima de 65 anos, se ela continuar também a ter uma atividade sexual, não tem motivo para ela parar de se prevenir. Então tem também se continuar a fazer o exame anualmente. Muito bom. São 4h40. Vou mandar um recado para esses machos que não gostam, né? Que são contra. A gente pensa que não, mas existe, doutor. Incrível, existe. Isso é considerado uma violência contra a mulher. Para isso existe a lei Maria da Penha, né? Exato. Procura uma delegacia. Eu estou doido para fazer o meu exame do Papa Nicolau, mas meu marido não deixa. Eu vim aqui prestar uma queixa, mas preste mesmo. Não é? Preste mesmo, porque a sua saúde está em jogo. Quem morre é você, não é ele, não. Não é? 4h40, faltam 20 para as 5, nós vamos a mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta falando do câncer. Até já. Folha FM. J. Ferreira agora. Tá tudo aqui. J. Ferreira agora. Eita, danado. Agora estamos de volta conversando com os médicos Marcelo Souza, ortopedista do Hospital do Câncer de Pernambuco, especialista em câncer ósseo, integrante da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e a médica Inaceli Caires, oncologista clínica e atua na Multiemo e também no Hospital do Câncer de Pernambuco. Tem uma pergunta aqui, doutor, se a garota tem incidência de câncer de mama na família, pode-se fazer o exame com menos idade? Doutora, ela está se referindo à doutora Inaceli. Isso, deve-se fazer o exame. Se tem histórico familiar, depende também da idade que foi feito o diagnóstico, no caso, o índice da família. Mas, falando-se que se tem um caso de câncer, pelo menos 2, a família tem indicação de começar o rastreio mais cedo. Mais cedo, né? Agora, doutor Marcelo, veja bem, o que pode ocorrer antes do óbito, né? Quando no caso já está avançado, a pessoa pode... os médicos podem ser obrigados a fazer uma amputação da perna, por exemplo. Isso pode ocorrer, mas também não vai curar. É o seguinte, nós precisamos voltar no tempo e relembrar o seguinte. Até na década de 70, quem tinha um câncer ósseo estava fadado praticamente a morrer dentro de 2, 3 anos e perder uma parte do seu membro, ou seja, ser amputado. De 70 para cá, com o advento
de novas drogas, que a gente chama poliquimioterapia, ou seja, o uso de diversas drogas quimioterápicas extremamente eficazes, a sobrevida dessas pessoas com câncer ósseo mudou drasticamente. Então nós tínhamos no passado, mais de 85% das pessoas eram amputadas e a grande maioria evoluía com metástase pulmonar, morriam 2, 3, 4 anos, no máximo. Então era sinônimo de realmente uma sobrevida muito pequena. Hoje não tem mais isso. Até mesmo pessoas que, por uma razão ou outra, chegam numa fase um pouco mais avançada, né, com tumores grandes, a gente consegue ainda ressecar esses tumores sem amputar, reconstruir aquela falha óssea, e desde que ela não tenha metástase pulmonar, dá uma sobrevida muito grande, entendeu? Uma sobrevida muito grande. E muitas pessoas curam. Isso graças aos colegas da oncologia clínica, tanto pediátrica quanto adulto, que manuseiam e sabem lidar com essas drogas, propiciando aos pacientes um controle da doença sistêmica. Porque é bom lembrar, o câncer pode nascer no osso, mas ele não é a doença exclusivamente do osso, é uma doença do organismo. E como eu já disse, ele se propaga muito para os pulmões, como? Através da corrente sanguínea. Então, a poliquimioterapia, as drogas que os colegas fazem, é exatamente para controlar essa doença sistêmica, evitar que ela chegue nos pulmões, ou tratar quando ela já tem metástase pulmonar. E, obviamente, controlando também do ponto de vista local. Então, são dois fatores. O advento dessas novas drogas de quimioterapia e o surgimento de exames de imagem extremamente ricos em detalhes que fazem com que a gente visualize essas lesões bem melhor do que no passado, antes da ressonância, por exemplo, né? E que nos permite fazer planejamentos cirúrgicos a ponto de ressecar o tumor, mantendo o membro das pessoas. Agora, quando elas já chegam com metástase pulmonar, muitas vezes os tumores ulcerados, né, e que não tem mais nenhuma viabilidade de preservação do membro, e sim uma amputação, a gente amputa, protetiza, quer dizer, passa uma perna, um braço mecânico, elas vivem. Ou até mesmo, quando amputa, não resseca o tumor, mas sabendo que ela tem uma sobrevida de 5, 3, 4 anos, e procura dar uma qualidade de vida a essas pessoas através de próteses internas. São próteses desenvolvidas na indústria, tanto nacional quanto internacional, e que substituem os ossos. E as pessoas passam a ter uma qualidade de vida. Isso é o que se faz geralmente com os adultos que têm metástase óssea. Na boa parte, lamentavelmente, já chegam com uma fratura, chamada fratura patológica, quer dizer, ou seja, aquele osso que quebrou porque estava muito fraco e que não havia sido suspeitado antes. Então a gente opera, resseca esse tumor, bota uma prótese e o paciente vive. Dependendo da resposta à quimioterapia, ele vive mais 2, 3, 4 anos com qualidade de vida, deambulando, integrado à sociedade, desempenhando muitas vezes a sua profissão, a sua função familiar. O passado, felizmente, mudou muito. Não é mais um paciente que está fadado a morrer numa cama, numa cadeira de rodas. Hoje em dia nós temos condições, sim, de realmente promover uma qualidade de vida bem melhor e, volto a repetir, se o diagnóstico for precoce, curar muita gente. Eu tenho a felicidade de ter pacientes com 18, com 20 anos de operados, vivos, com filhos, não tantos quantos netos como você tem, mas vivos e trabalhando e em plena vida normal, sem problema nenhum. Aliás, né, Jota, é o que nos alimenta. São essas pessoas que sobrevivem e que voltam, trazendo seus filhos, dizendo que estão bem, etc. Isso é que nos dá força para a gente manter essa batalha que não é fácil de travar. Quando eu falei a questão da prevenção, eu imagino o seguinte: o que os pais deveriam fazer para observar o desenvolvimento de seus filhos, aquele negócio todo, o jeito de andar, pessoas que ficam reclamando a prática de esportes, por exemplo. Eu conheci um cidadão que morreu. Ele foi atleta de futebol, chegou a jogar num dos times profissionais aqui de Pernambuco. E aí, nessa época, ele chegou a levar uma pancada violenta, coisa e tal, na perna. Bom, depois deixou de jogar. De vez em quando, ele sempre ia ao médico, e a coisa foi progredindo de uma maneira tal, e ele morreu relativamente jovem ainda. Teve que amputar a perna, tá?
Mas logo depois veio a falecer, porque o câncer, não sei o que deu encanado faleceu, não sei se era câncer ou não. A pergunta que eu faço é essa: nunca eu soube o diagnóstico, porque nunca me disseram absolutamente nada. Eu estou falando sobre com relação à prática de esporte. Não deixa de ser uma coisa radical. Para você ter uma ideia, o que é futebol é só assistir as peladas pela televisão, que o cacete é dobrado, feito tapioca, na verdade. E muitas vezes a gente pensa que não, que aquilo ali é charminho. Em alguns casos, sim, que o cara está fazendo como é que se diz? Fazendo charminho para ganhar espaço de tempo, para terminar o jogo logo, a vitória está garantida, ou segurar um empate, de repente uma falta que não existe, o cara fica fazendo careta, dando gritos, aquele negócio todo, mas na maioria dos casos realmente é uma pancada violenta, choque de dois atletas, o camarada põe um calço, o sujeito vai e sai rolando no meio do chão, bom, enfim. Pode desenvolver também um câncer ósseo por ocasião de uma atividade esportiva como essa? Não existe subsídio na literatura de que trauma desencadeia câncer, mas a gente não pode também dizer que não desencadeia. Possível é. Na maioria das vezes o que a gente observa é que aquela pancada, aquela queda foi, digamos assim, um sinal de alerta. Às vezes a pessoa tem um tumor ósseo indolente, em silêncio lá dentro, não tem muita sintomatologia, uma dor fugaz que não chama muita atenção, não desperta para isso, mas de repente, na prática de esporte, num atrito com outra pessoa qualquer, leva uma pancada, passa a doer mais, vai ao médico, faz uma radiografia e descobre. Provavelmente aí já associa o trauma que teve recente ao tumor. Mas isso a gente não pode provar que foi o trauma. Entendeu? Obviamente que um trauma pode desencadear a formação de um hematoma grande e alterar o metabolismo ósseo e quem sabe até desencadear um tumor mesmo. Mas não há uma relação direta. Trauma, câncer, não existe isso. Pelo menos a nível de esqueleto. Digamos assim, a gota d'água é o trauma, não é? É o graças a Deus que teve um trauma, que levou ao médico e que chamou a atenção porque fez uma radiografia e descobriu. Aí vem aquela grande surpresa. Mas essa radiografia que vai identificar a existência, a probabilidade de existir um câncer ósseo, acontece com uma certa frequência, quer dizer, nos casos já registrados nessa faixa etária, dos 10 aos 20 anos. Eu não quero que as pessoas entendam que eu estou falando de pessoas apenas entre 10 e 20 anos. Eu estou dizendo que é predominantemente essa faixa etária onde surgem os tumores ósseos primários malignos. Predominantemente, mas não é exclusivo. Qualquer pessoa pode ter. Desenvolver Pode desenvolver, tá certo? Raramente, mas pode. Raramente, mas pode. Doutora Inácia, qualquer um de nós aqui. Pois não pode falar, Patrícia. Não, eu ia falar em relação à alimentação. Se tem alguma coisa a ver, por exemplo, uma criança que não tem uma boa alimentação, terá que existe uma maior predisposição ou não? A colega quer comentar a alimentação? Eu tenho o meu ponto de vista. Eu acho que não dá para estabelecer uma ligação. Isso é uma ligação direta, mas como o doutor Marcelo muito bem salientou, acho que tudo é possível. Com certeza, uma pessoa bem alimentada, a chance de ela ter um desenvolvimento melhor, ter uma chance menor de ter um dano no seu DNA, que é a molécula que faz com que as células se multipliquem, é menor. Bom, nesse caso, a julgar pelo que o doutor Marcelo está falando, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? É difícil você identificar que uma pessoa possa estar com câncer ósseo, não é? Porque a única coisa de referência para a pessoa procurar um médico é uma dor terrível. Persistente. Não é persistente, é a chamada dor cansada. Eu estou com a dor cansada aqui na perna, e lá vai. Mas uma dor que é desagradável, não é? Tomemos como exemplo um paciente adulto agora, né? Uma pessoa teve câncer de mama, uma senhora de 60 anos. Está fora de tratamento quimioterápico já há 5 anos, digamos. Teoricamente considerada com bom prognóstico. Mas essa pessoa, de repente, começa a apresentar uma dor bem discreta na coxa, digamos. Né? O oncologista dela deve suspeitar, sim, de que se trata de uma metástase.
né? Não pode excluir isso. Então cabe a ele pedir um exame de imagem, no caso mais sensível é a cintilografia, e detectar uma imagem lá. Para quê? Para evitar que essa possível metástase, que começa com uma dor, tá certo? Uma dor no osso, venha ser diagnosticada só diante de uma fratura patológica. É terrível isso, mas isso a gente vê muito. Vê muito. Por quê? Porque as pessoas, de modo geral, não têm acesso fácil aos médicos, sobretudo aos especialistas. Então vai nos hospitais de uma forma geral e os hospitais não pensam nisso. Então acha que é uma dor comum. Passa o analgésico, passa isso, passa aquilo. Não consideram a história pregressa de um câncer de mama, por exemplo, e não pensam que aquilo pode ser uma metástase. Então, a dor, volto a dizer, é um sintoma muito importante e não deve ser negligenciada. Não é para fazer alarde, não é para todo mundo ficar agora pensando, tem uma dor, tem um câncer, não é isso, mas ela deve ser considerada, desde que sua evolução seja persistente e não melhora com nada. Gente, vamos investigar, vamos procurar um médico adequado para isso. No caso do câncer ósseo, um centro de referência. E o centro de referência é o Hospital do Câncer. Olha, no Norte e Nordeste, o maior centro de referência é o Hospital de Câncer de Pernambuco. Digo isso com muita tranquilidade, porque é o único lugar onde nós temos 5 médicos dedicados exclusivamente a isso. Uma equipe multidisciplinar, patologista especializado nisso, oncologista de adulto, de pediátrico, radioterapia, tem tudo que se precisa aqui. Né? Então, é um serviço público de referência e com condições realmente de fazer tudo que é necessário. Bom, que bom a gente saber isso, né? Que as pessoas desconhecem. Para mim foi surpreso falar em câncer ósseo. Meu Deus do Talvez céu. você nem soubesse, né? Que dentro do Hospital de Câncer tinha um setor só Não, de oncologia ortopédica, né? Não, um serviço chamado. Não, assim, não né? sabia não. Eu confesso ao senhor que não. E diga-se de passagem, viu, Jota? Nós nos orgulhamos muito desse serviço, porque aqui nós já tivemos o prazer de fazer coisas que começaram aqui. Determinadas técnicas, por exemplo, feitas no mundo, foram feitas pela primeira vez aqui. É mesmo? Eu lhes digo, por exemplo, a associação do congelamento ósseo em câncer ósseo. Congelamento ósseo é uma técnica desenvolvida pelos japoneses. Nós fomos lá, aprendemos e trouxemos, introduzimos no Brasil. E nós combinamos essa técnica com uma outra técnica de alargamento de imagem. Essa combinação de duas técnicas, uma da Espanha e outra do Japão, foi realizada pela primeira vez no mundo no Hospital de Câncer de Pernambuco. Com sucesso? Com sucesso. O paciente está vivo, tem mais de 8 anos de operado. Era um garoto, hoje é um rapaz, está trabalhando, etc. Maravilha. Sucesso. Entendeu? Esse é apenas um exemplo. Tem várias outras coisas que a gente começa aqui. Então, quando a gente quer, quando a gente gosta do que faz, a gente consegue. A despeito de todas as adversidades, todas as dificuldades, que não precisamos falar delas aqui no Brasil, né? E eu ficaria mais tempo conversando com os doutores Marcelo Souza e Naceli Caires, né? Se o tempo não nos obrigasse a parar, né? Pois é, Jota. O assunto é vasto, é amplo. Muito importante, né? Muito Essas informações. importante. Agora que eu Passar fiquei as informações. interessadíssimo nisso, nós vamos tocar, vamos provocar mais alguma coisa, criar uma pautazinha para a gente ampliar mais essa discussão com relação ao câncer, não é? O Hospital do Câncer de Pernambuco, hospital de referência em vários tipos de câncer, então é preciso que nós divulguemos isso, não é? Pedalar? A pedalada, ele ia falar. Eu queria, se fosse possível, você abrir um espaçozinho para falar da campanha. Da campanha, vamos lá. Pedala HCP. A pessoa fala pedalada, eu já fiquei olhando pro televisor ali. Não, Jota Ferreira. É o seguinte, Porque já tá virando a Essa ojeriza. pedalada é Não, boa. mas vamos lá, vamos Pedalada ouvir pra lá, aqui. pedalada pra lá. Vamos falar da pedalada do Hospital do Câncer, vamos lá. É uma campanha que se chama Em Alerta ao Câncer Ósseo. Nós conclamamos a população para no dia 24 de abril. Dia 24 de Se alguém abril. esquecer, basta lembrar, o último domingo de abril. Todos os anos. O primeiro ano foi o ano passado. Certo. Esse ano se repetirá. Ah, Né? Saindo aqui da Livraria Cultura, aqui no Recife Antigo, Certo. tem um percurso de mais ou menos 6 quilômetros, um passeio ciclístico. um passeio Onde ciclístico. qualquer pessoa, qualquer criança, qualquer adulto de qualquer idade pode participar. E que consiste basicamente de chamar a atenção da população para a existência do câncer ósseo e a necessidade do seu diagnóstico precoce. Muito bem. Através da aquisição de uma camisa que visa contribuir para o Hospital de Câncer, não é? E com ela participar desse evento que o ano passado nós tivemos uma grata surpresa de
contabilizarmos no início umas 300 pessoas, tinham quase 1.000. Fizemos 500 camisas para vender, vendemos todas. Esse ano nós vamos fazer 1.000 camisas para vender. Muito Toda bom. a renda é 2.000 revertida. pessoas estarão lá, viu, doutor? Se Deus quiser, Claro, o eu ônibus vai ter que lhe aumentar, lhe mas- peço para divulgar, isso Com sairá certeza. na próxima semana, inclusive na televisão, tem um VT que vai sair na Globo, etc. Então vai ser bastante interessante. Nós É vamos mais divulgar. uma campanha contra o câncer. Não é? Da mesma forma que nós temos a Semana Azul, não é? Novembro Azul, Outubro Rosa. E a Semana do Câncer de Próstata, o Outubro Rosa, nós instituímos agora o Abril Amarelo. Por que Olha. amarelo? Porque o osso, a medula é amarela. E o amarelo chama a atenção. Tá bom, tá bom. E as camisas podem ser adquiridas lá no Adquirida hospital? no Hospital do Câncer e em 2 lojas de bicicleta, de ciclismo, uma na Zona Sul, outra na Zona Norte, a Aqua Shop e a outra na Zona Norte, eu não lembro. Mas no Hospital do Câncer Bom, com certeza terá. isso, e as informações também. Isso haverão outdoors, entendeu? Ótimo. Cartazes, vários pela cidade. A população vai tomar conhecimento através dos meios de comunicação. O último domingo desse mês, 24 de Dia abril, 24. último domingo do mês de abril. Tá a que bom. horas? a Às 8 horas concentração? da manhã, Pronto. aqui no Recife Antigo, em frente à Livraria Cultura. Muito obrigado, doutor Marcelo Souza, pela gentileza do senhor em vir aqui ao programa. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos e será um prazer retornar. O senhor tem um consultório que atende particularmente? Temos. Tem o número do telefone de lá? É 3974 3974 67 67 97. 97. Esse é o consultório do Dr. Marcelo Souza, que fica onde? Em Boa Viagem. Boa viagem, tudo bom. Doutor Inaceli Caires, muito obrigado pela vinda da senhora aqui ao programa, tá Obrigada, eu que agradeço. Uma boa tarde. bom? Muito bom. Agora, a senhora atende no Multiemo, tem algum consultório particular, não? Lá na Multiemo mesmo. Lá na Multiemo. Muito. O telefone de lá, a senhora sabe de cor? 3205 3205 0505. 0505. Então tá bom. Muito obrigado pela vinda dos senhores aqui ao programa, tá bom? Obrigada. Um abraço, Jota. Um abraço, doutor.